Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, renovando o meu salam. Tenho certeza que todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Portugal, Brasil, todos os lugares, né, que estão nos assistindo, meus irmãos e minhas irmãs, então, que estão junto conosco, né, tenho certeza que também deixarão a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Lembrando também que nós estamos na segunda noite, tenho certeza que todos os irmãos também rezaram Salat at-Tarawih na mesquita, inshallah. Lembrando que não é uma oração obrigatória, mas aqueles que quiserem, é melhor terão a recompensa da oração em grupo. Começando a nossa história. Ontem eu falei sobre o Barcissa e o comportamento em que nós devemos temer, pois nós temos as nossas práticas, durante a nossa vida nós teremos comportamentos e o Shaitan, ou seja, o companheiro dos indivíduos, porque ele é inimigo declarado do ser humano, e é o que? O Qarin, é o companheiro, está junto com o ser humano. Então não adianta muitas vezes as pessoas acharem que serão pessoas de comportamentos e práticas e que já estarão no paraíso. Nós não devemos ter essa certeza até que nós venhamos adentrá-lo, até que nós passemos pela porta do paraíso e adentremos o paraíso. Então essa é a única certeza que nós teremos na nossa vida. Inshallah, que Allah Azza wa Jalla nos coloca todos juntos no paraíso. Então é necessário a gente compreender da mesma forma que Allah Azza wa Jalla, ele nos coloca os chamados ibtilás e balás, que são as provações e dificuldades que nós temos nas nossas vidas. Estou traduzindo balá como dificuldades porque são vários acontecimentos as quais Allah Azza wa Jalla ele nos coloca. Hoje eu vou estar falando sobre o leproso, o calvo e o cego, que são três indivíduos no período do Bani Israel, né, do povo de Israel, antes do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, em que tinham essas três doenças: a lepra, a calvície causada por uma doença em que fazia com que o seu cabelo caísse, né, e ele ficava com a sua cabeça cheia de cascas, tá? Muitas pessoas vão ver isso como, por exemplo, caspa, só que é uma coisa um pouco mais piorada, podemos dizer assim. E o cego. Allah Azza wa Jalla, nesse caso, essas pessoas tinham essas doenças e nós podemos dizer que também são provações, porque Allah Azza wa Jalla lhe diz: وَلَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. E nós, o que? Vos provaremos naquilo em que é o ruim e aquilo é o bom das provações. Né? Porque para nós será o que? O retorno de todos vós. No dia do juízo final, nós todos retornaremos. Devemos lembrar que muitas vezes nós vemos coisas ruins, porque nós temos a percepção de tudo aquilo em que não é o que nós gostamos como ruim e tudo aquilo em que nós queremos como bom. Mas nem sempre é dessa forma. No caso desses três homens, eles tinham três doenças, né, principalmente a lepra e essa que a gente chama aqra na língua árabe, que é essa doença que faz ele perder os cabelos e ficar com essa feição do seu couro cabeludo, né, cascoso, podemos dizer assim também. Que as pessoas têm o que? A relação do nojo, ou então a cegueira, que nós vimos até hoje na nossa sociedade, onde as pessoas não valorizam, não respeitam as pessoas cegas. Imagine só naquele período onde as pessoas nem tinham preocupação ou compromisso, porque qualquer doença, essas pessoas geralmente eram afastadas da sociedade. Então Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, iria colocar essas pessoas em provação: o leproso, o calvo e o cego. Então Allah Azza wa Jalla fez com que o anjo tivesse a forma do ser humano, que fosse uma pessoa o quê? Comum, que andasse na rua. Então chegou ao leproso e disse a ele: o que mais você quer de melhor para você? O que mais você deseja de melhor para você? Então o leproso disse: eu quero uma pele bonita, com uma cor bonita, pois essa condição em que eu estou causa asco nas pessoas, causa nojo quando me veem. A quem já viu um leproso, muitas pessoas têm asco, têm nojo dessas pessoas, mas é uma doença que a pessoa está sendo o quê? Acometida. Lembrando que
A doença também é uma provação em que Allah Tabaraka wa Ta'ala coloca sobre as pessoas. Mas a relação aqui é que Allah Azza wa Jal colocaria esse leproso em uma provação, mandando o anjo que o purificasse. Então o anjo passou a mão sobre o corpo do leproso e tirou dele a doença a qual o acometia. A lepra fez que com a sua pele ficasse bela, que tivesse uma cor bela, ou seja, aos olhos da pessoa que o visse, veria a beleza e a maravilha que esse indivíduo não tinha, onde causava asco e nojo nas pessoas. Então, depois de purificá-lo da doença a qual ele tinha, perguntou: a qual riqueza você mais deseja? Qual tipo de riqueza você mais quer na sua vida? Então ele disse: eu quero camelos, que é a riqueza em que eu mais quero. Então o anjo deu a ele uma camela com um filhote de 10 meses. Olha o que Allah Azza wa Jal acabava de fazer com aquele ser humano que tinha uma doença em que causava asco, nojeira às pessoas, mas Allah Azza wa Jal o curou, o retirou da condição a qual ele estava e deu a ele uma naqa, uma camela já com um filhote. E disse a ele: Barakalak, que você tenha o quê? Bênçãos. De quem? De Allah Azza wa Jal, que aumente através daquilo em que ele havia recebido a naqa com o filhote, ou seja, a camela com o filhote, mais e mais filhotes, mais e mais animais daquela condição agora em que ele teve. Então o anjo o deixou e foi ter com o calvo, aquele que tem a doença em que seu cabelo todo caiu e sua cabeça ficava cheia de cascas. Então ele perguntou: o que mais você quer, o que mais você deseja de melhor para você? Então o calvo disse: ora, eu quero ter um cabelo bonito, vistoso, porque causa asco às pessoas a minha condição. As pessoas passavam por ele e viam a condição da doença em que ele tinha e tinham nojo dele. Então, o anjo passou a mão sobre ele e retirou dele a doença a qual ele tinha, dando a ele um cabelo belo, ou seja, agora não causava mais asco a quem o via. Quando passava, viam seu cabelo, a beleza em que agora ele tinha, de que anteriormente ele tinha uma coisa que causava nojo, asco às pessoas. Então perguntou: então, qual é o tipo de riqueza que você quer? Ele disse: eu quero uma vaca, eu quero animais como al-baqar, né? Vacas. Então o anjo deu a ele uma vaca prenha, preste a parir. Mas um presente ao qual Allah Azza wa Jal deu àquele homem, porque Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, que com certeza Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele dá o sustento a quem ele quiser, sem nenhum tipo de restrição, a como ele quiser. Deu ao primeiro uma camela já com um filhote, deu ao segundo uma vaca prenha, prestes a dar à luz. Ou seja, Allah Azza wa Jal retirou dele a condição a qual ele tinha e ainda o beneficiou, porque Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, o Ar-Razaq, ele é o sustentador, o beneficiador, ele é o único que beneficia, o único que dá o sustento. Não existe nada que nós não tenhamos na nossa vida que não tenha sido dado por Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, sejam das riquezas, dos filhos, al-mal wal-banun, a riqueza e os filhos. Tudo isso é presente de Allah Azza wa Jal para o ser humano. E deu a ele o quê? Esses animais e disse: Barakalak, que você tem o quê? Bênçãos. Que aumente para ti aquilo em que Allah Azza wa Jal lhe deu dos animais.
Então o anjo partiu e foi ter com o cego. Perguntou ao cego: o que mais você deseja na sua vida? Como ele perguntou aos outros dois: o que mais você quer na sua vida? Então o cego disse: eu quero que Allah, que Deus, devolva a minha visão para que eu possa, através dela, ver as pessoas, para que eu possa, através dela, ver as pessoas. Olha o que ele disse. Eu quero que Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, pois quem dá a vida, quem dá a morte, quem dá a saúde, quem dá a doença, quem dá a riqueza, quem dá a pobreza, quem dá qualquer condição em que o indivíduo esteja, Allah. Allah. Somente Allah. E então ele pediu a Allah que Allah voltasse a sua visão. Então o anjo passou a mão sobre ele e a visão dele foi retornada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Deus louvado seja. Aquele homem em que até aquele momento não enxergava absolutamente nada, Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, retornou a ele a visão para que ele pudesse ver as pessoas, para que ele pudesse ver as coisas. Então Allah Azza wa Jal aumentou para esses três seres humanos, para esses três indivíduos, as riquezas as quais Allah Azza wa Jal haviam dado a eles. Para o leproso, que havia tido uma camela com um filhote, quando então o anjo, em forma de homem e pobre, retornou e encontrou ele com um vale de camelos, ou seja, uma quantidade em que, se você olhasse com seus olhos, você não poderia dizer o número desses animais, de tal quantidade. Aquele homem em que era calvo, em que Allah Azza wa Jal havia dado a ele o cabelo, agora ele tinha um vale de animais, de bois e vacas, um rebanho gigantesco, que também não se poderia dizer o número dos animais aos quais aquele indivíduo tinha. E ele foi ao cego, que também tinha um vale de carneiros. Um vale de carneiros. A quantidade imensurável desses animais a qual Allah Azza wa Jal, que Deus o Altíssimo, havia abençoado a esses três homens. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala fez com que o anjo fosse ter com o primeiro homem. O anjo então veio numa figura de um ser humano pobre, sem absolutamente nada. Então ele chegou para aquele que havia sido leproso, que agora tinha uma pele bonita, uma cor bonita, e disse: eu perdi tudo durante a viagem. Não tenho absolutamente nada. Só tenho aquilo que foi me dado por Deus. Depois você então me dará algo? O homem então disse: eu não posso te dar absolutamente nada. Eu tenho muitas coisas para gastar. Ou seja, ele tinha muitas coisas para colocar o dinheiro que ele havia ganho, dos animais as quais ele tinha, em que ele não tinha absolutamente nada. Imagine só, aquele homem que era pobre, leproso, que não tinha absolutamente nada, agora com todas as riquezas as quais ele tinha, e a resposta dele foi: eu tenho muitas coisas para pagar, muito dinheiro para gastar, não posso te ajudar em nada. Então o anjo disse: eu acho que te conheço. Você não é aquele homem leproso que tinha a pele e a cor horrível? E era pobre? Ele disse: eu? Eu não. Tudo isso em que você está vendo, eu recebi de herança dos meus antepassados, do meu avô, que anteriormente era do meu bisavô, que anteriormente era do meu bisavô, e assim foi. Então o anjo disse: se você estiver mentindo, então que você retorne à condição em que você estava. Então o anjo partiu. Foi ter então com o calvo, que agora tinha um cabelo belo, tinha um rebanho de bois gigantesco, imensurável.
e disse a ele: eu sou um homem pobre, viajante, que perdi tudo. Não tenho absolutamente nada. Só tenho aquilo em que Deus me der, depois você me der. Você vai me dar, vai me ajudar em algo? Então, o homem disse a mesma coisa. Eu tenho muito o que gastar. As minhas riquezas não vão dar para te ajudar, infelizmente. Então ele disse: eu acho que te reconheço. Você não é aquele homem que não tinha cabelo e era pobre? Então ele disse: eu? Eu não. Tudo que você vê, eu recebi de herança do meu pai, que era do meu avô, que era do meu bisavô e meu tataravô, e assim por diante. Ele disse: se você então estiver mentindo, que retorne na condição a que se encontrava. Meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, as pessoas acham que vão esconder de Allah Tabaraka wa Ta'ala aquilo em que Allah Azza wa Jal deu a eles. Allah Azza wa Jal lhe diz: Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlih wa'tadna lil-kafirina 'adhaban muhina. Allah Azza wa Jal, ele está deixando bem claro: Deus não ama os presunçosos e arrogantes, que são aqueles que são ávaros, são miseráveis, pão duros, como a gente conhece aqui no Brasil. E são aqueles que são ávaros e pão duros e ordenam às pessoas a avareza. Dizem para as pessoas o quê? Sejam econômicos, não ajudem os pobres e necessitados. Nós ouvimos muito dessas pessoas que são ávaras, pessoas que receberam tudo o que tem de Allah Azza wa Jal e dizem assim: não, fulano não necessita, ele não tem porque não gosta de trabalhar. A condição de todos nós está naquilo que é ordenado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. E além de fazerem essas duas coisas, de serem ávaros e ordenarem as pessoas à avareza, também escondem aquilo que são as benéficas as quais Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, deu a eles. Infelizmente, nós vemos as pessoas nessa condição, daqueles que têm condição financeira, daqueles que dizem crer em Deus, quando falam a eles que há a necessidade de ajudar aqueles que são necessitados, são os primeiros a negarem a ajuda aos necessitados. Ou então fazem como riya, ou seja, querem aparecer, chamar a atenção das pessoas, tirando foto, fazendo vídeos para mostrar que distribuíram, que ajudaram, que deram, que fizeram e etc. Mas Allah Azza wa Jal, ele está vendo todas essas condições. Então, o anjo partiu. Foi ter então com o cego. Disse ao cego a mesma coisa que ele disse aos outros: eu sou um pobre homem, perdi todas as minhas coisas no caminho. Ele é o que a gente chama de Ibn Sabil, o filho do caminho. Aqueles que perdem todas as coisas, né? Não conseguem continuar a sua viagem ou terminar a sua viagem. Um daqueles que tem o direito de receber o zakat, por exemplo. Então, ele foi ter com esse homem e disse: eu perdi tudo. Eu só tenho aquilo que for me dado por Deus, depois por ti. Você me dará, me ajudará? Então aquele que era cego, em que Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, retornou a ele a visão, disse: pegue o que você quiser daquilo que você está vendo aqui. Eu hoje não te proibirei de absolutamente nada, pois Allah, Deus o Altíssimo, retornou a mim a visão e tudo que eu tenho foi dado por ele. Imagine só, aquele homem cego, que a crença de Allah Azza wa Jal, por Deus o Altíssimo, estava em seu coração, quando o anjo veio em forma de homem, perguntando o que ele mais queria. Ele queria que Allah Azza wa Jal retornasse a ele a visão.
Ele não pensou em sentido nenhum de outro, mas Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, rogou a Deus que o retornasse a visão e deu a ele esse sentido. Agora, o anjo, em forma de um viajante pobre, sem absolutamente nada, veio a ele, pedindo ajuda. Ele deu a ele. Disse, pega o que você quiser. Pegue o que você quiser. Se você quiser levar tudo, não tem problema nenhum. Pois tudo em que ele tinha veio do rizq min Allahu tabaraka wa ta'ala. Veio do sustento dado por Allahu tabaraka wa ta'ala. E o que é a fé? E o que é o iman? Porque o anjo disse, segure, tome todas as suas coisas. Eu não te levarei nada. Mas Allah está agradado de ti. Mas os seus outros 2 companheiros, a ira de Deus está sobre eles. Ou seja, como eles haviam mentido sobre a condição a qual eles estavam, dizendo que eles haviam recebido aquilo de herança, eles retornaram à condição anterior. Porque estavam mentindo. Allah Azza wa Jalla não esconde nada dele. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Com certeza, nada se esconde de Allah tabaraka wa ta'ala, o que esteja no céu ou o que esteja na terra. Imagine só, alguém vai conseguir esconder aquilo em que você tem? Mentindo para as pessoas, mas Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, está te vendo. Tudo o que você tem, todas as riquezas que você tem, a saúde que você tem, os filhos que você tem, o trabalho que você tem, tudo é um presente de Allah Azza wa Jalla. Não é nada mais, nada menos do que provação ibtilá, em que Allah Azza wa Jalla coloca os indivíduos. E o que é a fé? لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla lhe diz, não alcançarão a fé verdadeira até que deem do que vocês mais amam. Aquelas pessoas que se apegaram às riquezas, colocaram em seus corações o amor para essas riquezas mais do que por todas as outras coisas, não distribuem, não ajudam os necessitados, sempre há uma desculpa para não ajudar. A essas pessoas não há fé ainda completa. E Deus, ele continua, e tudo aquilo em que vocês distribuírem qualquer coisa, com certeza Allah é sabedor, é sapientíssimo. Ele sabe todas as coisas as quais você está distribuindo no caminho de Allah Azza wa Jalla. Se é 1 centavo ou 1 milhão, não importa. Não importa. O importante é que você ajude as pessoas. O importante é que entenda que tudo o que você está recebendo vem somente de Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus Altíssimo. Por isso o cego, quando foi questionado pelo anjo, o que ele mais queria era que Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, retornasse a ele a visão. E deu a ele as riquezas as quais ele teve, em que ele daria tudo para aquele indivíduo, pois ele sabia que tudo em que ele havia recebido tinha sido somente de Allah. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não se aprendam ao mundo mundano como se vocês vão viver para sempre, porque esse mundo é temporário. Allah Azza wa Jalla nos dá tudo o que nós temos para nós nos utilizarmos. Eu não estou dizendo a você que dê na mesquita. Se você quiser dar na mesquita, não há problema, mas que você ajude as pessoas que estão ao seu redor. Que saiba que tudo o que você tem, que você recebeu, tudo em que você recebe é ni'ma, é graça de Allah Azza wa Jalla. Seja a sua saúde, seja a sua riqueza, sejam os seus filhos, até mesmo a doença, pois a doença veio para lhe purificar. Veio para purificar o doente dos pecados aos quais ele tem.
Então, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Ele dá aos servos de Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, como provação. Como vocês passarão nessa provação? Querendo a sua vitória no dia do juízo final ou a derrota no dia do juízo final? Então, a história desses 3 homens colocados em provação, saibam que todas as riquezas as quais vocês recebem, que nós recebemos, como eu ou qualquer outra pessoa, advém daquele que é Allahu Azza wa Jal, Deus Altíssimo, mas ninguém. Não é o seu patrão, não é ninguém, mas Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos carregar em nossos corações al-bukhl, ou seja, a avareza, achando que se nós guardarmos o dinheiro, dar para aquelas pessoas que não querem trabalhar. Nunca pense assim. Ajude as pessoas necessitadas. Abram seus corações para aqueles que necessitam. O mês do Ramadã também vem para essa condição, para que nós possamos ter nos nossos corações o amor, o valor por aqueles que estão ao nosso redor, porque nem todas as pessoas estarão na mesma condição. E lembre-se, tudo o que nós temos de riquezas e maravilhas também são provações de Allahu Tabaraka wa Ta'ala, de Deus louvado seja. Não é só a pobreza ou doença, tudo é provação de Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo. E lembrando que aqueles mais que estarão no paraíso no dia do juízo final, que primeiro adentrarão o paraíso, é quem? Al-Fuqara wal-Masakin, os pobres e necessitados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que tiverem fé, aqueles que forem firmes na sua fé, renovarem a sua fé, terem a preocupação do temor por Allahu Tabaraka wa Ta'ala, esses serão os vitoriosos. Essa é a história dos 3 homens que passaram pela provação, a qual Allahu Azza wa Jal, Deus Altíssimo, coloca todos os seres humanos. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.